uma aula de introdução que é sobre a religião, né? Mas hoje nós vamos dar início à primeira matéria dentro do curso de Teologia Sistemática, que é Teologia, a doutrina de Deus. Então, já explicando, teologia, ela vem da ligação de duas palavras, theos, né? Deus, né? Em grego, theos, Deus, e logia, ologia, é estudo, conhecimento. Então, teologia em si significa o estudo sobre Deus. Nada misterioso, tem um nome pomposo, mas não tem nada de misterioso. Então, é o estudo ou a doutrina sobre Deus. Mas estudar a Deus, como nós vamos estudar a Deus? Não tem como se estudar a Deus. E vocês já viram no apontamento que nós estudamos a Deus mediante o que a Bíblia nos revelou. Alguém sabe dizer o que é isso aqui, essas letras? Esse aqui ele é o tetagrama do nome de Deus, porque Deus tem um nome. E nessa série você vai saber a importância do nome desse Deus. Então, o tetagrama ele é formado por 4 YHVH, tá? Esse nome é impronunciável. Nós não sabemos que vogais eram usadas aqui, mas mediante a aula, vocês vão aprender. Então, hoje há uma discussão muito grande, como era a pronúncia do nome de Deus. Porque os judeus, por zelo ao mandamento que diz, não tomarás o nome do seu Deus em vão, eles pararam de pronunciar. Então, quando eles liam o texto e quando aparecia o tetagrama, as letras, eles falavam Adonai. Por isso que está aqui, ó, Shema Israel, Adonai, Eloheinu, Adonai, Ehad. Nós vamos saber daqui a pouquinho o porquê disso aqui. Então, quando aparecia aqui, eles falavam Adonai. Depois de muitos estudos, chegou, né, a pronúncia mais correta. Até as Bíblias novas já estão justificando em suas introduções. Teologia, a doutrina sobre Deus. Bom, um sistema religioso, ele é forte ou ele é fraco, tá? Segundo a ideia ou a visão de Deus. Então, todo sistema religioso, ou ele vai ser forte, ou ele vai ser fraco. Como? Segundo a ideia que ele tem de Deus. Se a ideia de Deus ela é parcial, imperfeita, assim também será o sistema em seu todo. Então, todo aquele sistema religioso, ele não vai se aguentar nas pernas. Vai ter uma hora que as pessoas vão ter que deixar. E é isso que acontece com as religiões que nós seguimos. E apresentaram para nós o cristianismo, nós nos abrimos e recebemos. Porque o nosso sistema antigo era fraco. A ideia que tinha de Deus era fraca. Por isso que nós abraçamos o cristianismo. E na aula passada, nós aprendemos que o cristianismo é a verdade, é a religião verdadeira. Por quê? Porque o próprio Jesus disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Então, se ele disse que ele é o caminho, ele é a vida e ele é a verdade, então todos os outros sistemas não estão com a verdade. Mas mesmo assim, em qualquer religião, você encontra resquício da verdade. Porque não podemos dizer, aquela religião é falsa. Não, ela não começou na falsidade. Ela não começou no engano. Ela começou com um sentimento de verdade. Mas explicando, não são as denominações que são verdadeiras. Tá? O cristianismo é a verdade.
Existem denominações falsas? Existe, porque não é a instituição que é verdadeira. É o cristianismo. Pastor, e por que tem várias denominações? Para que em todos os ministérios, em todos, possam as pessoas conhecer a obra da salvação. Então hoje ninguém pode, quando Jesus voltar, dizer assim: ah, mas eu não sabia. Aí Jesus vai dizer: quantos ministérios eu deixei para que você se orientasse? Um sistema religioso, ele é fraco ou ele é forte? Mediante a ideia de que ele tem de Deus. Se essa ideia é verdadeira, ela é digna, ela é correta, realmente o sistema será verdadeiro, digno e correto. Por isso, o cristianismo é verdadeiro, é digno, é correto. Ele mesmo diz: a vida eterna é esta, que conheçam a Deus como o único Deus verdadeiro e a seu Filho Jesus Cristo, a quem ele enviou. Chama as pessoas a conhecê-lo, não ficar no escuro. O problema é que as pessoas não querem examinar a Bíblia. As pessoas não querem estudar a Bíblia. As pessoas querem vir pela emoção. Pastor, eu vim por causa de um milagre. Tá bom, mas você não vai ficar firme por causa do milagre. O milagre não vai te firmar. O que vai te firmar é o conhecimento nas Escrituras. Uma definição de Deus. Vamos definir Deus aqui. Quem é Deus? Deus, origem de todas as coisas, as visíveis e invisíveis aos nossos olhos. Força que sustenta todo o cosmo. Deus criou o mundo e continua criando coisas novas todos os dias. Ele não abandonou o mundo depois de criá-lo. Então Deus é esta força poderosa. Ele criou as coisas visíveis e as invisíveis. Existe nessa frase aqui, ele não abandonou o mundo depois de criá-lo, é porque existe uma doutrina que prega que Deus criou o mundo e saiu fora. Ou seja, agora vocês fiquem aí e vocês se virem que eu vou fazer uma viagem. Essa filosofia. Então Deus criou tudo, deixou aqui e foi embora. Não, Deus criou, Deus sustenta e ele continua criando. Porque se ele não continuasse criando, o planeta e o universo já tinha entrado em colapso. Se ele não sustentasse o que ele criou, já tínhamos entrado em extinção. Cada dia Deus cria coisas novas. É que nós estamos tão agitados em nós mesmos que não conseguimos ver. Você já tirou um tempo para ir até a praia e contemplar a beleza? Você já parou para assistir um documentário e ver as espécies que são descobertas? As coisas lindas que temos no nosso planeta. O ser humano quer ir para fora do planeta, né? Quer ir para a Lua. Gente, o que tem na Lua? Ela é bela, ela é bonita, inspira. Mas o que tem lá? Nada. Só rocha. Ai, quero ir para Marte. O que tem lá? Nada. O planeta que descobriram agora, mais parecido com a Terra, para você ir para lá, você tem que viajar 150 mil anos-luz. Sabe o que é isso? É você viajar numa nave na velocidade da luz. Não vamos chegar nunca lá. Então esse Deus que você aprendeu a amar, aprendeu a venerar, Jesus não negou esse Deus. Mateus 22, 37, quando perguntam para ele qual é o maior mandamento, ele disse: ouve, ó Israel,
O Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma e com todas as tuas forças. Olha que coisa linda. Ele já diz: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Não existe outro. É o que nós temos aqui. Shema Israel Adonai. Elohenu Adonai Echad. Essa é a frase. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é único Senhor. Ou seja, não existe outro. Não temos para onde correr. E ele diz assim, para nós amarmos esse Deus com todo o nosso coração, com toda a alma, com todas as nossas forças. Então, quanto mais nós conhecemos a Deus, mais nós vamos nos apaixonar por Ele. Nós não vivemos para Deus nas experiências. Nós vivemos no que é certo. Nós vivemos no que é sólido. Alguns argumentam por que a Bíblia não procurou provar a existência de Deus. As Escrituras, elas não vão procurar realmente apresentar provas da existência de Deus. Em toda ela, Deus é apresentado como existente. Gênesis capítulo 1, versículo 1. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Então, ele não está argumentando, ele está afirmando. Quem criou a terra e os céus antes de todas as coisas foi Deus. Em Apocalipse, capítulo 22, versículo 19, ele diz: se alguém tirar alguma palavra deste livro da profecia, Deus tirará dele a sua parte na árvore da vida e na cidade santa, que estão descritos nesse livro. Porque Deus, Ele é. Uma coisa só existe porque alguém criou aquela coisa. Por exemplo, tem este copo. Por que este copo existe? Porque alguém criou. Então Deus, ninguém criou a Deus. Então, se ninguém criou a Deus, Ele é. Então, por isso, no sentido que a gente brinca, que Deus não existe. Ele é. Deixar bem claro. Se eu crio, essa caneta existe porque alguém a criou. Mas Deus, quem criou a Deus? Ninguém. Então, Ele é. Ele é a existência. Ele é tudo que tem para nós. Se a Bíblia não se preocupou de apresentar provas de sua existência, por que nós temos que tentar mostrá-la? E aqui eu já vou falar algo. Você não tem a obrigação de defender a Deus. Não entre em debate para tentar defender Deus. Ninguém precisa defender a Deus. Deus se defende por si só. 1 Pedro, capítulo 3, 1 Pedro 3, versículo 15. A Bíblia vai responder essa pergunta que eu fiz para vocês. Ele diz: estais sempre preparados para responder com mansidão e amor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Em algumas outras traduções diz: para responder a razão da vossa fé. Você poderia responder para alguém por que você crê em Deus? Se alguém chegar e alguém já perguntou para você, por que você crê em Deus? Por que você serve a Deus? Como é que você responderia? Olha o que Pedro diz: estejam sempre preparados para responder. Como é que eu me preparo? Estudando a Bíblia. Como é que eu me preparo? Fazendo um curso desse. Ainda mais para responder com mansidão e temor.
Então eu vou falar da minha crença, eu vou falar da minha fé com mansidão e com temor. Querido, não tente ganhar discussão de fé, discussão teológica. Ah, pastor, então por que estamos estudando aqui? Você está estudando para você se aproximar mais de Deus, para você servir melhor a Deus, não para você fazer debate. Por isso que nós estudamos para poder responder às pessoas a razão da nossa fé. Para nós cristãos, está mais do que provado que Deus existe e é o Criador de todas as coisas. Pois depositamos fé no que a Bíblia diz e passamos a ter experiências com Ele. Passamos a ter experiências com Ele. Nós não acreditamos em Deus através de uma filosofia. Nós não acreditamos em Deus através de um pensamento abstrato. Nós conhecemos a Deus, passamos a crer nele, porque passamos a ter experiência com ele. Então, quanto mais eu o conheço, mais eu tenho experiência. Mas precisamos estudar e examinar as nossas crenças, a fim de responder à altura aos que nos pedem explicação sobre nossa fé. Muitas pessoas, elas fazem coisas que você pergunta e ela não sabe explicar. Mas por que ela não sabe explicar? Porque ela só está na experiência. Mas é porque é assim. Uma metáfora bem básica. A mãe estava fritando o peixe. E a filha pergunta para a mãe: mãe, por que a senhora corta o rabo do peixe? Eu não sei, minha filha. Pergunte para a sua avó. Ela vai: vovó, por que a mamãe corta o rabo do peixe? Ela mandou perguntar para a senhora. Ela disse: eu não sei, minha neta. Pergunte para a sua bisa, a bisa ainda era viva, né? Pergunte para a sua bisa. Ela chegou e perguntou: bisa, por que mamãe e vovó cortam o rabo do peixe na hora de fritar? A bisa olhou para os olhinhos da neta e falou assim: é nada não, minha filha, é porque na minha época a frigideira era pequena, então eu tinha que cortar o rabo do peixe. E uma foi seguindo a outra. Mas a neta foi até a fonte para saber o porquê. Ela queria uma explicação. A mãe, aí vem o versículo, a mãe, por não estar preparada, não soube responder. A avó, por não estar preparada, não soube responder. Mas a bisa sabia. Então, muitas coisas as pessoas não sabem explicar. Quando Pedro diz para nós darmos razão da nossa fé, isso não implica que todos os membros de uma igreja, todos eles têm que fazer uma aula avançada de teologia. Não. As denominações, se elas tiverem uma boa escola bíblica, seja dominical, sabatina, né, na quarta-feira, na segunda, com um currículo para os fundamentos da fé, já será uma grande ajuda aos membros no crescimento. Agora nós temos também um denominador comum aqui. Oséias diz assim, é um versículo muito conhecido. Oséias 4:6. O meu povo foi destruído porque lhe falta o conhecimento. Porque tu rejeitaste o conhecimento. Por que eu falei de um denominador comum aqui? Por falta de conhecimento. Porque o povo não tinha conhecimento, porque os sacerdotes rejeitaram o conhecimento. Os líderes rejeitaram o conhecimento.
É por isso que o povo estava sendo destruído. A partir do momento que a liderança não quer conhecimento, o povo vai ser destruído. E se você ler Oséias, é que nós só lemos esse versículo. O meu povo perece por falta de conhecimento, né? Os pastores no púlpito, né? O meu povo perece por falta de conhecimento. Mas não lê o versículo seguinte, que ele diz assim, porque tu rejeitaste o conhecimento. Aí ele vai dizer, eu rejeitarei você, sacerdote. Eu rejeitarei seus filhos. Você vai passar por dificuldade. Então, maravilha! Você que é líder de célula, você que vai estar aqui, tá treinado para o pastorado, você precisa ter o conhecimento. Porque você conhecendo, você vai ajudar as pessoas. O conhecimento, gente, protege e liberta. O conhecimento, ele te protege e te liberta. O próprio Deus pede ao homem que examine as Escrituras e descubra sobre a sua pessoa. Ele mesmo pede que o homem descubra. Deus não proíbe que você conheça. Deus não proíbe que você tenha conhecimento. Ele diz, a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só, por o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviastes. E ele está dizendo, venha me conhecer. Perdão, João 17:3. Vamos ver também lá em Deuteronômio 17, versículo 19. E ficará com ele, e ele o lerá todos os dias da sua vida, para que possa aprender a temer a Yahvé seu Deus, e guardar todas as palavras desta lei e estes estatutos para fazê-lo. Bom, como eu ensinei para vocês, um texto fora do contexto gera pretexto. Então, qual é o contexto disto aqui? Deus está dizendo a Moisés que Moisés prepare o livro e o rei, o líder da nação de Israel, deveria ter o livro da lei junto dele, e meditar nele, estudar ele. É por isso que, quando você lê a Bíblia, você vê as besteiras que alguns reis fizeram. Por quê? Porque não leram. E aí você vê quanta besteira muitos crentes fazem. Aí você vê quanta besteira muitos líderes de igreja estão fazendo, porque se afastaram do conhecimento de Deus. Conhecer os fundamentos da nossa fé, principalmente a coluna estrutural de nossa crença, a existência de Deus, é crucial para os que estão inseridos na religião verdadeira. Você está na religião verdadeira, você precisa saber sobre o seu Deus. Você precisa conhecer o seu Deus através das Escrituras. Quando partimos do pressuposto que Deus existe, devemos ter em mente que estamos apenas definindo o ser de Deus. Estamos tentando definir o ser de Deus. Essa definição, ela é imperfeita. Nós demos uma definição, mas é o que a minha mente consegue captar. Nós definimos, Deus é o Criador de todas as coisas, invisíveis e visíveis, né? Ele continua criando, Ele sustenta. Mas é para minha mente poder entender. Não sei se vocês lembram, se foi na aula passada, que eu disse que o universo, Deus não está no universo, mas o universo está em Deus. Imagine isso. Se a nossa galáxia já é tão grande, imagine o universo. Deus teve que fazer isso, ó, se contrair para poder que as coisas existissem. Importante aí no seu apontamento. Não tem como estudar Deus ou definir Deus pelos meios científicos. Fazemos isso através do que as Escrituras nos revelam.
Vou repetir. Não tem como estudar Deus ou definir Deus pelos meios científicos. Fazemos isso através do que as Escrituras nos revelam. 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 12, diz: agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Nós conhecemos tudo de Deus em partes. Mas um dia nós o conheceremos como nós somos conhecidos. Aí vem a questão, Glaucia. Quem é a questão para vocês? Vocês se conhecem? Que essa é a maior preocupação, que deveria ser a maior preocupação de todo ser humano, se conhecer. Mas o ser humano está preocupado de conhecer o outro. Então, Paulo diz, então conheceremos como ele é, assim como nós conhecemos. Aí está a questão. Você conhece os seus pontos fortes? Você conhece os seus pontos fracos? Trabalhe pontos fortes. Os fracos você tem que saber que você é fraco naquilo, então você não vai entrar naquilo ali. Então, queridos, eu vou dar um intervalo agora de 10 minutos, tá?